Polis botou o cabo mais curto só para não ficar preso aqui, sabe? Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tem pressão agora sim. Está falando. Às vezes ele dá uma falhada, mas tudo bem, vamos lá. Bom dia. Esse é o nosso. Acho que não está. Esse é o nosso, digamos assim, 20º encontro para falar do livro da Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Oliveira, pelo espírito da irmã Sinufu. Interessante o tema, eu refleti muito sobre esse tema nas últimas semanas e eu acho que ele é bem, assim, cabível para o dia de hoje, que estamos chegando próximo a Carnaval e tudo mais. Então, eu sou a Jane Santos, estou no grupo de estudos do Recomeçar, então, todo primeiro domingo do mês, estamos um de nós aqui trazendo, compartilhando o que nós estudamos e o que nós refletimos sobre os temas que tem no livro. Quem não adquiriu, boa oportunidade. Primeiramente, a gente vai falar de acidentes ou imprudência. Então, eu trouxe aqui definição de dicionário para a gente começar sobre imprudência, que é o quê? A ausência de cautela. O jurídico é uma ação irresponsável ou ainda falta de observação àquilo que pode nos causar mal. Então, essa é a definição da imprudência. A gente vai falar de imprudência, a gente está trazendo imprudência no trânsito, a gente traz os acidentes de trânsito. Eu vi algumas estatísticas que eu nunca tinha prestado atenção e às vezes assusta, tá? A gente que está no dia a dia, às vezes não vê números, não vê o que acontece. E por isso também esse capítulo ser muito importante. Principais causas, aqui dados de 2022, que ainda não foi consolidado, não foram consolidados os dados de 23. Então, olha, excesso de velocidade, 28%, distração por reação tardia, 23%. São principais, tem mais de 10 causas, mas essas são as principais que eu vou estar destacando, porque vai de encontro ao que a gente tem que refletir dentro desse capítulo. Quando a gente fala em acidente por distração, reação tardia, em 2022 eles cresceram 22%. Em 2023 ainda não temos os dados, mas é muita coisa. Para a gente que dirige, aqui a gente fala de motoristas, motoqueiros, motociclistas, né? Cabe para os meus amigos aqui, pedestres e ciclistas. Toda vez que nós estamos, de alguma maneira, no trânsito, nós fazemos parte desse complexo. Então, quando a gente fala em falta de atenção, a gente tem esses acidentes por reação tardia, por reação ineficiente, por ausência de reação. Quais são os fatores? Tem vários fatores, mas aqui eu destaquei pelo menos 3. Observar a sinalização, muitas vezes a pessoa não observa a sinalização. Eu, como motorista, vim de São Paulo para Sorocaba, eu sofri muito, mas a gente conversa isso mais para frente. Certo? Não existe. Manter a distância do veículo da frente. Tem gente que gosta de andar colado. E as distrações. E hoje a gente tem muito mais coisas, né? Inclusive um celular para se distrair. Eu fui levei meu carro para uma. Até isso eu fiz, tá, gente? Eu levei meu carro para revisão, porque depois que eu li, estudei bastante, falei, não. É uma imprudência você também não olhar isso. Mas eu vi que os carros novos, o meu é antiguinho, eles têm no multimídia já até para responder automaticamente o celular, o WhatsApp. Então, é mais uma forma, de repente, de distração que estão nos disponibilizando. E aí cabe o quê? Como a gente leu, as causas atuais das aflições, cabe a nós decidirmos o que nós queremos fazer. Né? Aqui, provavelmente não vai dar para ver, mas eu vou falando. Esse é um ranking das 10 principais causas de acidentes no ano passado. Esses dados ainda pode mudar, mas eu peguei esse site aqui, se quiser pode checar. Então, olha só. O primeiro, com mais de 9.800 acidentes, foi o quê? Reação tardia ou ineficiente do condutor. Ausência de reação do condutor, acesso à via sem observar a presença de outros veículos. Se a gente pegar esses 3 aqui, é falta de atenção. Então, falta de atenção continua no top 3.
Aí, manter a distância do veículo da frente também. Velocidade incompatível. Né? Todo mundo gosta de ser o speed racer, o Ayrton Senna, ou o que for, em tudo quanto é lugar. Speed racer só para a gente que é mais velho, tá? Os meus netos não sabem o que é isso. Você deve saber, você sabia do spoiler? Aí eu transitar na contramão, problemas mecânicos, já resolvi, o meu caso pelo menos está zeradinho, meu carro, posso pegar a estrada tranquilo para São Paulo. E o condutor que dorme. Então a gente tem, nos primeiros lugares, em relação à distração, falta de atenção e velocidade. O meu spoiler que eu trouxe aqui, porque quem nunca viu ou não conhece o Pateta? Todo mundo, ou a maioria deve conhecer. E assim, veio uma reflexão muito grande, porque o Pateta, ele, em um momento, ele é o Sr. Walker, é o pedestre, super educado, gente boa, cumprimenta todo mundo, ele não mata nem uma formiga. Mas quando o Sr. Walker entra no poçante dele, que ele liga o motor, pum, vem a outra personalidade do Sr. Walker. Aí vem o Sr. William, que é o motorista, ele é maluco. Ou seja, ele fica raivoso, ele fica nervoso com tudo, ele quer que as pessoas saiam da frente, ele quer a preferência, é tudo ele. Aí veio aqui para a gente pensar, quanto no trânsito estamos sendo, ou estamos tendo, a personalidade do Sr. Walker? Será que somos egoístas? O nosso tempo é mais precioso que o da outra pessoa? Será que a gente fica nervoso, raivoso quando vem um cara atrás, né? Buzinando para poder estar com pressa? Eu tinha uma mania péssima em São Paulo, aprendi muita coisa. Em São Paulo era complicado. Eu dirigia 40 km por dia, de manhã e 40 da tarde para trabalhar, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. E eu aprendi umas coisas ótimas, tipo assim, tá com pressa? Sem brincadeira, gente, botava a mão para fora, passa por cima. Olha, olha, sem brincadeira, aprendi com meu cunhado, a gente tem várias lições boas. E era assim, o cara estava nervoso atrás e queria passar, olha o perigo que eu estava correndo, né? Eu botava a mãozinha para fora, passa por cima, e ele encostava mais ainda. Então são situações que todos nós passamos, provavelmente. Mas beleza, e o que isso tem a ver, né? Como nós podemos melhorar e quais as reflexões que esse capítulo nos traz, entre o nosso egoísmo, o nosso senso de urgência e das outras pessoas. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 785 fala o quê? Do maior obstáculo para o progresso, que é o quê? O egoísmo, o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós estamos também no trânsito, a gente está trabalhando isso em nós. A gente fala em reforma íntima, a gente tem que tentar entender isso em nós também. Dentre os vícios, a questão 913, dentre os vícios, qual pode se considerar assim, o radical? Aí ele repete, temos dito muitas vezes, que é o egoísmo. Dele, né, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Todos os vícios que nós temos, se a gente realmente for refletir sobre o que está acontecendo, é egoísmo. Por mais que lhes esse combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Esse ponto é extremamente importante, a gente está falando de reforma íntima. O que está me causando isso? Então são as reflexões, vão ter várias reflexões aqui que podem não ter resposta agora, mas é um caminho para a gente ir aprendendo. Enquanto não lhes houverdes destruído a causa, então se a gente não sabe a causa raiz, a gente não consegue resolver o problema. Tenham, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Com essa reflexão, eu quero entrar no capítulo 20,
que é a imprudência, né, no trânsito. E ele começa com um trecho do Evangelho que a gente leu, que o Felipe leu essa manhã. Nesse trecho ele diz o quê? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprudência, do seu orgulho e sua ambição? Então, é aí que começa essa jornada de exemplo, que esse capítulo traz exemplo real para a gente refletir sobre isso em cada um de nós. Mas vamos lá, imprudência, tem que ter uma causa, né? O egoísmo, né, interior, de forma íntima, mas quais são as causas? A gente fala de subjacentes, são as causas escondidas por trás desse sentimento de imprudência. São carências emocionais, ansiedade, malquerência, vaidade, orgulho, egoísmo, tem várias. Isso faz com que a gente acabamos assumindo riscos desnecessários no trânsito, negligenciando o quê? A nossa vida e a vida da outra pessoa. A gente vai entender por que isso é importante, principalmente para nós que já temos um certo conhecimento. A questão 258 do Livro dos Espíritos, ela é gigante, tem umas 3 páginas lá, vocês podem ler depois, mas o que eu destaquei aqui? Dome suas paixões animais. Todos esses sentimentos fazem parte de nós, quais são instintos, são coisas que a gente pode trabalhar. Não alimente o ódio, a raiva do cara que está forçando a passar, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Será que estamos fazendo isso ou ainda temos coisas para melhorar? Daí vem o convite do Reforma Íntima, que é o quê? É realmente entender as motivações. Então a gente tem que entender a causa raiz. Entender essas motivações para quê? Para abordar efetivamente o problema, promovendo mudança de mentalidade e de comportamento. Esse é o nosso propósito dentro do recomeçar. Hoje foi mal? Amanhã eu tento de novo. Fui mal de novo? Amanhã eu tento de novo. A gente tem oportunidades pela eternidade. A questão 261 fala das provações. As provações por que ele cumpre passar para atingir perfeição, tem o espírito de sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a clareza, a sensualidade? Será que a gente tem que estar sempre se colocando nessas situações? A resposta, certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos desde o começo tomam um caminho que exime de muitas provas. Há aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho. Nesse caso, corre todos os perigos que o inçam, todos os perigos que o cercam. Então, depende da nossa escolha mais uma vez. Então, pode um espírito, por exemplo, aquele que pede riqueza, né? E a riqueza é concedida. Aí ele tem algumas opções dentro do livre-arbítrio dele, dentro das escolhas dele. Ele pode, conforme seu caráter, tornar-se avaro, pródigo, egoísta ou generoso. Ou ainda simplesmente gastar tudo levianamente. Então, são escolhas nossas. Aqui a gente vai começar a entrar na história do livro. Quem não esteve aqui no 16º encontro, que eu falei sobre a mediunidade e sobre lições do Dr. Inácio. E falamos muito do Hospital Esperança. O Hospital Esperança, que lá na espiritualidade, ele cuida daqueles desencarnados, principalmente médiuns, ele fala médiuns levianos e outros que teriam um compromisso sério aqui e falhado de alguma maneira. Então, eles são tratados no Hospital Esperança. São espíritos com maior necessidade de equilíbrio, porque eles têm a consciência autocognitiva, eles sabem que Deus não pune, é a nossa consciência que acaba nos trazendo remorsos de todas as coisas. Então, o Hospital Esperança está lá para socorrer essas pessoas, esses espíritos. E aí começa a história. Lá, aqui conta a história do Frederico. Frederico, ele desencarnou num acidente de carro. Então aqui
dentro da narrativa, tem a dona Modesto, a irmã Sidufo e uma estagiária, porque ele é um hospital, então eles visitam todos os recém-chegados. Primeiro, quem era o Frederico? O Frederico, ele era médium, ele era o cooperador das lides mediúnicas, que estava em estado doloroso, porque ele sofreu um acidente. O perispírito dele estava igual ao corpo, destruído. E ele estava em estado de coma, porque ele não pode, tem que primeiro ser tratado. Ele foi, aqui os espíritos contam, né? Ela conta que ele foi recolhido 30 minutos após o acidente. Então ele não tinha nenhum problema de vampirismo, não tinha nenhum outro espírito sugando a energia dele. E ele não teve problemas de desligamento dos chakras. 30 minutos ele estava lá. Aí começa-se a levantar, trazer as informações do Frederico. Então ele era um homem íntegro, em inúmeras qualidades, mas qual era a questão dele? Ele agia como criança ao volante. Vamos entender o que é isso, no caso de Frederico, e aí convido todos a pensar como estamos agindo por trás do volante. Ele acreditava em demasia na segurança do automóvel, preferiu ignorar cuidados que ele deveria tomar. Ele negou-se a reeducar nas lições do trânsito. Aqui é importante, ele foi alertado inúmeras vezes pela espiritualidade, pelos mentores dele. Em sonhos, não deu ouvido. Foi colocado no caminho dele pessoas, amigos, para chamar a atenção, para chamar a responsabilidade, e não adiantou nada. Resultado, Frederico agora está lá colhendo, né, a opção que ele teve. Então ele colhe o fruto das opções dele. E aqui, importante, ele vai receber essa lição em si mesmo com elevadíssimo preço da vida física. Então, ele foi avisado e não ouviu. A questão 849, lá da Lei de Liberdade, traz o seguinte: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? Instinto ou livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que o selvagem, também és responsável pelo que fazes do que o selvagem o é pelos seus atos. Então, o que acontece? Frederico agia como criança. Quantos de nós estamos ainda deixando nossos instintos, nossas emoções, as nossas paixões falarem mais alto? O instinto não desaparece no homem. Ele se desenvolve alcançando um estado que se chama raciocínio e se expressando com inteligência, de modo que a criatura se torna mais responsável pelos seus atos. Então, é o lidar com as emoções, aprender, é aquele entender as causas, trabalhar o problema e aprender esse equilíbrio, a lidar com isso. Assim como uma criança, o indivíduo em estado de selvageria age de acordo com suas necessidades imediatas, mas com a crescente inteligência, a capacidade de escolha e responsabilidade também aumenta. Aqui, esse caso real, que eu trazia esse exemplo real, Frederico ele agia como uma criança, né? Teve um desencarne, por quê? Qual será daqueles itens do ranking que Frederico acabou sucumbindo, estando lá? Aí vem uma série de diagnósticos e perguntas, né? Porque eles estão conversando sobre a situação para a gente poder aprender e entender como estamos fazendo. A primeira questão, levantada pela moça lá que estava junto, estagiária, a Rosângela. Será que o Frederico teria inimigos espirituais, já que ele era médium? Será que era algum componente kármico, né, em aberto, que ele precisava de resgate, por isso teve essa morte trágica? Ou teria sido algum descuido por parte dele na condução do veículo, no cuidado com o veículo? Aí Dona Modesta responde
Na verdade, para as 3 não. Ele não tinha inimigos espirituais. Lembra, ele foi resgatado 30 minutos após o acidente, pelos espíritos, né, os protetores dos resgates foram lá, e ele também não tinha problema de vampirismo, nada. Então ele não tinha. Ele também não tinha nenhum componente kármico em aberto. Não tinha. O que aconteceu com ele? Foi algum descuido? Não. Ele cuidava bem do carro dele, ele era precavido com a manutenção, não ingeria álcool e era conhecido por sua habilidade visual e motor. Ele cuidava muito bem do carro dele, ele queria garantir que o carro dele pudesse atender o quê? A necessidade escondida por trás da imprudência dele, que ele não ouviu quando chamaram a atenção. Então, por que ele desencarnou? Por imprudência. Ele, eu nem fiz essa conta, tá? Mas ele ultrapassou em muito a 8ª casa decimal nos limites de velocidade em uma via urbana. Então ele se destruiu, correndo. A consequência, ele volta 37 anos antes do tempo que ele deveria voltar, porque ele programou para retornar. E, claro, ele tinha uma vida de mediunidade, ele tinha um trabalho pela frente. Aqui eu quero uma primeira reflexão, dentro da história de Frederico até agora, cada um de nós. Como estão sendo as nossas escolhas, né? Que escolhas estamos fazendo ao volante, quando estamos ao volante, e as possíveis consequências. Aqui eu quero chamar, além do veículo, carro motorizado, tem motocicleta, a bicicleta, porque olha, o primeiro, acho que não sei se eu já falei isso, mas o primeiro no ranking de acidentes e mortes é motocicleta, motociclista, ou motoqueiro, como o nome diz que o motociclista é mais consciente, mas eu acho que todos têm seus probleminhas. Em segundo, o carro, passageiro ou motorista. Em terceiro, pedestre. Também faz parte. Jesus falou que a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que seguir regras, entender as leis e respeitar o próximo. E o quarto, que eu li lá no quarto no ranking, agora são os ciclistas. Tem bastante ciclista também. Aí entra todas as atenções, tanto de quem está dentro do carro, ou na moto, ou o próprio ciclista, ou o próprio pedestre. Então, estamos todos dentro do mesmo contexto de avaliar como está a nossa imprudência ou a nossa prudência. É importante, né? Porque aqui não escolhe, não tem classe social, não tem idade. Eu vi no ranking que eu estava lendo lá, no outro que eu estava vendo de trânsito, eu achei meio, eu nem falei porque eu achei meio estranho. Eles falam que a faixa etária é de 20 a 59, então somos todos nós que estamos. Não tem uma faixa etária mais propensa a transgredir ou a ter imprudência. De 20 a 59, estamos tudo dentro. Eu já passei um pouquinho, mas estamos dentro. Então, olha só, todo o amparo que ele precisou foi dado. Todo o amparo. Desejável em nome da misericórdia. Aí vem esse ponto. No mundo físico, lá a gente está vendo o que está acontecendo no Hospital Esperança. Mas no mundo físico, o que se pode perguntar? Foi karma, foi obsessão, foi resgate, tudo aquilo que realmente lá no hospital estavam cogitando e conversando sobre o diagnóstico dele. Mas o que acontece para o Frederico? Para ele, aqui ele fala que vai ser uma dor tão grande e valorosa que ele vai levar a virtude da prudência por toda a eternidade. Ele está em coma, ele não está consciente ainda, mas ele era um médium consciente. Então, ele vai levar esse aprendizado da pior forma possível. Então, eu acredito que esse tema veio para nós hoje, para a gente ou prestarmos atenção em nós mesmos, ou servirmos de, assim, um amigo para levar uma orientação para alguém, para não acontecer o que aconteceu com o Frederico. Isso porque ele era um médico.
Agora, e tinha conhecimento do Evangelho, seguia o Evangelho. E quem não segue? Aí ela continua, mas é muita dor, né? Será que essa dor é necessária? E aí vem a questão, quanta dor desnecessária? Não existe dor desnecessária. O que existe são as provas dispensáveis, ou seja, aquilo que ele tem opção de evitar. Ele foi avisado e não evitou. Então, é um aprendizado, é algo que ele poderia aprender diferente, mas vai ser da pior maneira possível. Não podemos confundir o acaso com programação divina. Então, estaria na programação, ou não estaria? Será que é o acaso? Acaso não existe. O acaso é uma aberração das leis do universo. Não existe. Aqui ela coloca bem que ele é parte de uma concepção da ignorância que ainda estagiando. Nós ainda estamos aprendendo. Então, às vezes a gente, foi obra do acaso, né? Ou foi fatalidade, é o destino. Cada caso é um caso, mas não é acaso. Nossa, que música. Então, tudo tem causa explicável. Nem sempre o que acontece está na programação da vida física. Nem por isso existe o acaso, reforçando. Mesmo, isso aqui é importante, mesmo o imprevisto tem finalidades sublimes na ordem universal, embora pudesse ser evitado. Tudo aquilo que vem, aquela vozinha, aquele sentimento, aquela coisa, nossa, alguma coisa me diz para não fazer esse caminho, alguma coisa me diz para fazer diferente, a gente não ouve, vai e faz, ela parece, poxa vida. Aí vem aquele sentimento de por que eu ouvi. Então não existe por acaso. Tudo há uma causa, para tudo, uma explicação. Não significa que tenha que acontecer como acontece. Por quê? Até os atos do mal não existem sem causalidade. Nem por isso podemos concebê-lo como obra do Pai. Não foi Deus quis. Não, tudo bem, Deus quis assim. Deus não quis nada. É a gente que tem todas as possibilidades de melhorar. A gente está trabalhando uma reforma íntima, estudo, e acaba passando a régua e vai tentar de novo depois, né? Esperar mais não sei quanto tempo para ter outra oportunidade de reencarnar. Então é o quê? São reflexos das nossas decisões infelizes. Olha só o Frederico, ele antecipou, ele voltou mais de 37 anos antes do tempo previsto para ele. Detalhe, na programação dele, ele ia morrer um senhorzinho, talvez fosse 100 anos, não sei, mas uma pessoa de morte natural por idade, gozando de plena saúde. Então ele jogou fora. E ele está em coma. Imagina o sofrimento dele quando ele acordar. Porque ele tinha esse esclarecimento. Quem não tem? Agora aqui não podemos mais dizer que não temos. Estou compartilhando aqui, eu estudei, e agora todos temos, estamos na mesma página, nivelamos. Aí a fatalidade, né? Foi fatalidade, Deus quis. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Então Kardec foi lá e também fez essa pergunta para nós termos mais informações, mais aprendizado. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Foi o destino. Escolha minha. Tem um porém aí, que é consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Então, se eu estou em determinada situação, pode ter sido isso. Porém, aqui ele chama atenção para quê? São provas físicas. São as provas físicas. Por quê? Pelo que toca às provas morais e às intenções, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquear, olha só isso aqui, os espíritos foram ajudar o Frederico. Ao vê-lo fraquear, o bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a vontade. Então, ninguém vai mudar a nossa vontade. Não adianta. Ela até continua.
E um espírito mau, ou seja, um espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos, um perigo físico, pode abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer, de qualquer influência. Então, depende de nós, não é Deus, não é o destino, não é fatalidade, é aquilo que a gente realmente está tendo oportunidade. Pois não. Deixa eu te perguntar, nesse caso, já que ele tinha consciência, não pode ser um suicídio? Vamos ver. A gente está vendo todos os pontos que foram levantados, inclusive esse. Aí é a próxima, respondendo a sua pergunta. Continua lá a conversa, a Irmã-se, Dona Modesta e a Rosângela, sobre as questões. Se constasse um resgate através de tragédia, seria um suicídio? A gente está falando do Frederico. Mesmo não tendo sido intencional a morte, será considerada um suicídio? Primeiro ponto, seria um suicida, porque estaria nesse caso, e ele acabou fazendo isso, antecipando o tempo da sua liberação. Mesmo sendo intencional, não sendo intencional, também é um suicídio. Aqui a irmã se responde, certamente é um suicídio. Ainda que ninguém vá considerar a morte de alguém um suicídio, o espírito, ao retornar à posse da sua vida imortal, submete-se aos regimes naturais que vigoram no universo. No caso do Frederico, ele era um médium esclarecido, por isso que acontece, a dor de consciência dele vai ser tremenda. Não é Deus, não é ninguém que vai impor severos castigos, ele vai se impor, porque foi um suicídio, a gente fala de suicídio indireto. Ele não tinha intenção, mas ele poderia ter evitado. Então isso para ele vai ser um peso enorme, ele vai passar por muitas situações por conta dele mesmo se impor esses castigos. Aí ela ainda comenta, mesmo não havendo intenções propositadas de um criminoso, ele guarda um nível de culpabilidade pelo esclarecimento que possui. Então, quanto mais esclarecido, maior o que vem na consciência. E hoje nós podemos dizer, como eu compartilhei o que eu aprendi com vocês, até mudei algumas coisas já nas últimas semanas, é a gente realmente pensar sobre isso. Preciso de ajuda, não sei o que está acontecendo, porque eu estou assim, vamos procurar entender o que é. Esse livro é fantástico para a gente seguir todos os pontos. Olha só, importante, isso aqui eu achei fantástico trazer para vocês. Frederico, médium, consciente, não teve intenção de trespasse, ou seja, da morte. Por comportar-se à luz do Evangelho, ele se livrou de outros tormentos voluntários, que ainda poderia agravar muito mais o drama dele. Ele poderia ficar na crosta, ele poderia ficar lá no lugar se martirizando pelo que fez. Então, como ele tinha ainda essa consciência, ele foi recolhido direto para o hospital. Mas ele vai passar um bom tempo em tratamento. E quem não tem essa consciência? Será que em algum momento, em alguma oportunidade, que a gente possa trazer, dar um conselho para alguém, ajuda a evitar isso, que vem depois? Aqui ainda falando sobre o suicídio. No capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, Desgosto da Vida, tem essa questão, que inclusive ela recomenda esse estudo lá no livro. Quem tem o livro e for estudar pode ler mais itens do livro dos Espíritos. Será considerável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade, aqui ainda dentro do suicídio? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consequência perfeita da prática do mal. Aqui eu coloquei uma interpretação em relação a isso, para a gente poder realmente refletir sobre o tema. Essa resposta destaca a avaliação moral, que está intrinsecamente ligada à intenção e à consciência. Se uma ação imprudente compromete a vida, mas não é realizada com a intenção de causar o mal,
ou sem plena consciência dos riscos envolvidos, a culpabilidade é atenuada. No nosso exemplo do Frederico, não vai ser muito atenuada, porque ele tinha essa consciência e ele foi avisado, então ele vai sofrer bastante. Mas tem outras pessoas que não têm. A culpabilidade é atenuada. Essa perspectiva sugere que o julgamento moral considera não apenas as consequências da ação, mas a intenção por trás dela. A ausência de intenção maliciosa ou consciência plena da prática do mal influencia a avaliação da culpabilidade. Então, depende também dessa avaliação, porque na verdade é tudo nós mesmos que vamos fazer. Isso vem ressaltar a importância de considerar não apenas o resultado final de uma ação, mas os motivos e o conhecimento do agente. Então, pesa depois nessa questão. Deu para esclarecer? São coisas que a gente pensa, né? Tudo que vem pela cabeça, porque a gente está aqui. E aí, esses ensinamentos que nos vêm do outro lado ajudam bastante. Eu vou cumprir meu tempo, eu acho, viu, Felipe? Eles fizeram eu dar uma corrida aqui, porque eu falo muito. Mensagens de orientações, que também está lá no livro. Esse primeiro parágrafo eu peguei direto lá, que é para nós. Tudo é para nós, né? Mas enfim. Amigos espíritas, por trás da imprudência esconde-se quase sempre os verdugos da ansiedade, da malquerência, da vaidade de aparências, da avareza e de múltiplas carências que o homem procura preencher, correndo risco e desafios em nome do entretenimento e da vitória transitória. Falando de responsabilidades e consciência ao volante. A postura ética do homem de bem perante as leis civis deve ser da integridade moral. Então, aqui em casa a gente vive em sociedade, então a gente tem que levar isso em consideração. Códigos existem para serem cumpridos. Essa aqui eu achei muito bacana, a gente ouve muito, né? A arte de respeitar a vida. A direção de um veículo motorizado é uma arte e, como tal, deve ser conduzido. Esse aqui é importante também. Habitue-se à disciplina desse mister, nessa arte. Procura agir com discernimento e vigilância perante obrigatoriedades que lhe são pedidas. É tão difícil dar seta para a esquerda. Você está andando ali nessa, como é que chama? A Reinaldo Mendes Continuação, ali tem uma viradinha. Sempre tem uma pessoa, pequena criatura de Deus, que vai simplesmente para da seta e vira. E não dá seta antes. É difícil isso? Às vezes não, mas pode ser. Por quê? Porque por trás de todo volante existe uma alma em provação, carregando uma perigosa arma nas mãos, nem sempre sob controle. Então a gente sempre falava, quando aprende a dirigir, você tem que dirigir por você e pelo outro, porque esse aqui vem bem, né, trazer resposta a isso, porque do outro lado, no volante, também tem um espírito que está aqui para passar provações, para passar uma série de situações. Então a gente, como tem mais esclarecimento, é esquecer um pouco o senhor líder, calma e atenção. Principalmente agora que o carnaval, se alguém vai viajar, isso é importante também. Eu vou, então é importante, meu carro está em ordem e eu aprendi bastante. Algumas consequências espirituais que a imprudência traz, para refletir. Especialmente, né, para aqueles que possuem conhecimento espiritual, não precisa ter um conhecimento grande, o que a gente está falando aqui já é um conhecimento. Todo esclarecimento torna-nos mais responsáveis. A imprudência consciente carrega um nível de culpabilidade e cobrança severa, que entra no suicídio indireto. Isso nos afeta lá depois que a gente for. Aí tem mais, a interrupção da programação. Pegando o gancho do Frederico, ele tinha mais, sei lá quanto tempo de vida. Ele antecipou em 37 anos. Se pegar uma pessoa de 37 anos, hoje ele tinha ainda o dobro de vida para viver.
Tempo, auto-perdão, paciência, porque o processo de reconstrução espiritual e mental é extremamente doloroso. São várias cirurgias pelo espírito, são vários... É um tratamento assim, quem quiser entender um pouco sobre isso, tem o livro, acho que é Caminho da... Depois eu lembro. Tem um livro muito bom que a gente falou lá no capítulo 16, Tormentos da Obsessão, que fala muito como se trabalha no Hospital Esperança, para poder tratar e cuidar desses espíritos. Agora também traz coisa boa, vai nem tudo é ruim. Por quê? Traz uma possibilidade de mudança e melhoria espiritual. Até hoje eu pisei na bola, fui lá. É claro, vai sofrer. Por quê? Tem que trabalhar e enfrentar as consequências das ações. É sofrido, é doloroso. Mas se a gente tem a opção de pensar, vamos pensar. Prudência. Finalizando praticamente. Vai dar tempo de eu dar umas dicas para vocês. A imprudência nos ensina a importância da prudência, do autoconhecimento, do respeito às leis, tanto humanas quanto espirituais. Procure ser um pacificador e renove seu proceder. Dirija com o coração e não com o cérebro. Lembre-se, todos respondemos pela utilização que fazemos dos bens confiados. É nossa responsabilidade. Depois a gente vai responder pela nossa consciência. Procure averiguar o que sustenta a atitude de insensatez em acreditar que jamais ocorrerá contigo. Muita tem? Não, é só quando a vizinha acontece. Não vou bater o carro. Isso nunca vai acontecer comigo. A gente tem, as pessoas, né, a gente tem muito isso. Então, averiguar por que está acontecendo isso. Será que entra lá nas questões dos descontroles? Esse aqui é ótimo. A habilidade pessoal adquirida com o tempo é crédito que te solicita mais cautela. Os iludidos nela enxergam competência com permissão para o exagero. Será que a gente conhece pessoas que precisam ser alertadas em relação a... Não é porque eu tenho 30 anos de praia, né? Não, eu vim de São Paulo, dirijo pra caramba, que eu posso fazer qualquer coisa? Eu sou piloto, posso fazer qualquer coisa? Não, é aí que vem a maior responsabilidade, aumenta, né? O conhecimento aumenta. E tratar muito bem isso. Cautela. Não pensar que, porque eu sei, porque eu sou bom, eu tenho a sua idade de habilitação, dirijo por tudo quanto é lugar, e outros países também, nunca tive problema, que eu vou deixar de ter cautela. E aí outras lições aí que vocês podem estar refletindo para avaliar, porque como a gente está trabalhando reforma íntima sem martírio, não é para desespero, é oportunidade de avaliar, pensar, ler, estudar, procurar outras informações. Oi, querida. Encaixar o respeito com as faixas. Exatamente. Que ninguém respeita. Falando, é que agora sobrou tempo para a gente fazer um bate-papo legal, senão deixa eu dar. Isso é muito importante, gente. Só aqui em Sorocaba que tem a faixa vermelha. São Paulo não sei se já tem. Mas minha placa é de São Paulo, sou de São Paulo, eu respeito tudo. Meu maior medo, porque eu já bateram na minha traseira, na Castelo, já me fizeram uns carnaval por aí, por conta da imprudência do outro. Mas tudo bem, a gente sofre, então tem isso também. Às vezes a gente se envolve num acidente, ou a pessoa te coloca num acidente e tem uma porção de gente envolvida. Pode ser que estivesse na programação das outras pessoas, pode ser que não, cada caso vai ser um caso. Mas o meu maior medo, principalmente aqui na descida aqui tem a faixa aqui perto da FATEC, quando eu vejo que tem algum aluno, alguma coisa, eu ligo esse alerta e vou diminuindo e paro. Mas eu estou sempre olhando no retrovisor, porque sempre parece que a pessoa de trás não vai parar, e às vezes o cara não para. Ou o pedestre está lá e sabe que
faz parte das leis. Passa, espera, você espera. Mas se está ali colocado, algum motivo tem. Da mesma maneira, os ciclistas. Ou os motoqueiros, né, os motociclistas. Que quebra retrovisor. A Jovem Pan fez uma enquete na quinta-feira sobre os motoristas de Sorocaba. Eles perguntaram se os motoristas de Sorocaba são bons ou maus motoristas. Quem acha que a enquete que ganhou foi bom motorista? Ninguém, né? Resultado, 82% disseram que são maus motoristas. E quais são os principais tópicos que eles colocaram lá? Que eu fui ouvindo, né? Olha só, tudo me trouxe para o dia de hoje, essa semana. O que o pessoal trouxe muito? Seta. O pessoal não dá seta. O pessoal faz conversão errada. O pessoal estaciona em local proibido. Sim. Coloca o quê? Criança no banco da frente. Então, como é que está isso? Imagine depois. A gente está falando aqui de que a gente já tem conhecimento do que acontece depois. E depois? A gente não consegue, se a gente viu que nem os bons espíritos, nem os espíritos inferiores, ninguém consegue mudar a vontade da pessoa. Mas que quanto mais a gente falar e trouxer um alerta, alguma coisa muda. O nosso amigo Frederico, ele desencarnou, né, com perdão da má palavra, estupidamente. Porque correu. Sugestão. Estava comentando com o Felipe e o Pontes. Como eu sou de São Paulo, tem umas décadas que eu já estou aqui, mas a família está lá. E eu tinha uns cunhados que gostavam de correr. E aí eu fui checar. E ainda existe. No Autódromo de Interlagos, eles têm o que? Hoje eles deram o nome, né? Um nome bonito, Track Day. O que é esse dia? Você junta a sua galera que precisa de velocidade e paga lá uma taxa, não sei se está R$500, 800, não sei quanto está, né? Na internet está falando entre 500 e 800. Mas aí paga essa taxa, detalhe, faz um curso lá, acho que são orientações preparatórias para poder entrar na pista, e aí na pista a pessoa pode usar os 240 km por hora para ver se o carro voga. Eu não sei se ainda tem. Mas e se nessa situação ele vem a acontecer um acidente com ele e entra na responsabilidade dele. O que eu estou dizendo é que, de repente, ao invés de ficar na vida pública, se a pessoa ainda não conseguiu trabalhar isso dentro dela, porque é uma paixão, né? Velocidade é uma paixão. Todo mundo quer ser Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna, com certeza, na cidade, ele era um cara tranquilo. Eu não sei, eu gosto muito do Senna, mas enfim, gostava. Mas na pista era para correr. Agora lá, mesmo lá, eles têm que fazer o curso e o que tem? Tem um pouco mais de segurança, porque são pessoas que estão ali só, eu acho meio besta, mas é besta, não sei, para quem gosta, estão ali, rodando, né? Curva do Senna, S do Senna, então toda aquela emoção da corrida, pelo menos num lugar um pouco mais seguro, mas não quer dizer que não se exima de responsabilidade, porque aí é uma escolha, né? É a escolha da pessoa. É um vício. Exatamente. Enquanto a pessoa não trata isso, porque não deixa de ser um vício, são as paixões lá que a gente tem que começar a trabalhar e domar. Aí corre o risco. Mas entre todos, melhor gastar R$1.000 e colocar aí, ver se o carro dá os, sei lá, eu não tenho um carro possante desse tamanho, mas ao invés de ser na Castelo ou na Bandeirantes, para ver se o carro é potente, minha Mercedes corre o suficiente, minha Lamborghini corre o suficiente, vai no local pelo menos mais adequado, até realmente ter essa consciência. Gente, é isso. Acho que eu cumpri meu horário. Tudo bem com todo mundo? Obrigada. Pois não, amor. Até ampliando um pouco, por exemplo, a pessoa que o vício do álcool, se ela sai do mal e continua bebendo, também é um suicídio indireto. Suicídio indireto. Ampliando um pouco isso aí. Mas tudo aquilo que a gente sabe que é um vício e que tem um risco de morte, sabe
que é? Tem risco de infarto. Tem consciência disso? Dependendo do nível de consciência, ou se trata, não consegue se tratar, assim, o que bebe está se matando diariamente, né? Está se suicidando todo dia. O que consome drogas também, ele vai se destruindo todo dia. E lá no plano espiritual tem também quem cuida especificamente dos drogados, dos que tinham vício do álcool. Mas são coisas que a gente consegue aprender e entender, enxergar, quando a gente está trabalhando e estudando a doutrina. A gente começa a entender outras coisas. Eu nunca mais fiz o passa por cima. Nunca mais. Tá bom? Obrigada, gente. Eu amo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu também morava em São Paulo, faz aproximados 15 anos que eu estou por aqui. Eu também senti muito essa coisa da seta, não sei, parece que o pessoal não tem molejo na mão, né? E sinto ainda. Agora, existe alguma situação que já foi, vocês são daqui, que já foi feito alguma enquete, alguma coisa? Porque as autoescolas devem ter falhado em algum ponto também, porque não é possível que ninguém ouve sobre a seta, né? Porque ensinam direitinho. Então, eles ensinam. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou com pressa. Não tem aquele? Eu estou com pressa, esqueci de dar certo. Não, tem um exame que a gente vai passar, se não conhecer, você está reprovado. É um programa da URBS. Inclusive, eu vi esse desenho do Pateta, que eu ia até mostrar aqui, mas não ia dar tempo também. Quem quiser, entra lá no YouTube, é bem interessante ver a transformação. E eles usam esse desenho também, esse tema do Pateta, em instruções no Detran da vida, aí, nos locais que buscam trazer essa consciência. E agora, chegando o carnaval, chegando essa época de viajar, atenção, redobrada. Uma sugestão assim no nosso Lar 2, está igual os mensageiros. Fala exatamente disso. É mesmo? Eu não assisti. Eu também não. Eu vou amanhã. Quer ir, Elza, comigo? Assim, em rede nacional, eu estou convidando a Elza para assistir os mensageiros amanhã. Muito bom. Não. Tá bom. Gente, obrigada. Uma ótimo domingo para vocês. Eu vou deixar o último aqui, só para ilustração e trazer mais emoções. Ok? Obrigada. Obrigado. Algumas coisas que vale a pena a gente mencionar, né? É que quando eu me coloco nessa posição do papel, né? E aí a gente coloca muito a nossa liberdade, o nosso direito acima dos outros. Então, se eu estou aqui na esquerda e quero andar mais rápido, eu acho que a outra pessoa tem que pensar igual eu e liberar a faixa da direita para quem, da esquerda, quem quer correr mais rápido. Então, e até a questão da seta. Se cada um de nós tiver consciência de fato de dar seta, de dar informação de que você vai fazer, o outro vai aprender com o tempo dele. Então, essa consciência que a gente tem que trazer para nós. O que o outro vai fazer ou não é um problema dele. Se a gente tiver consciência, eu vou dar seta, isso vai mudar alguma coisa na vida de algum Sorocabana? Não. Mas a gente sabe que a gente está fazendo certo. Eu aprendi uma coisa com um antigo chefe meu, que ele falava assim, você nunca vai estar errado e fazer a coisa certa. É isso. Né? Então, que tenhamos essa consciência, que tenhamos de fato essa autoconsciência mesmo de fazer o certo pelo certo, independente do nosso amigo. Né? Cuidar, enfim. E lógico, né? eu ando de moto, eu tenho que ser precavido. Né? E tem uma regra, não sei se é uma regra de fato, mas a gente usa internamente, que é o maior cuida do menor. Então, se tem um caminhão, ele tem que sempre olhar para um carro e para os outros veículos menores. Se eu tenho um carro, eu tenho que olhar para outros veículos menores. Só que quem está num veículo menor, que é uma bicicleta, por exemplo, tem que ter a consciência de que ele tem que fazer o papel dele também. Não é porque eu sou um veículo menor que eu posso fazer o que eu quero. Eu ando dos romeiros de moto. Os ciclistas vão andando em 4 pessoas, pegando a faixa toda. Até que ponto isso também é prudência ou é uma liberdade excessiva? Então, isso a gente tem que ter, essa autoconsciência. Né? A gente é responsável por aquilo também.
né? E no final do dia, se você sabe o que está fazendo e provoca um acidente, você vai ser cobrado por isso lá, né? Aliás, só com consciência. Exato, né? Pessoal, obrigado. Assim, agora vamos nos sentar confortavelmente, vamos pedir para os passistas se levantarem para a gente fazer o passe coletivo e a Flávia vai fazer a vibração desse passe. Vamos nos acomodando aqui nas cadeiras, fechando nossos olhos, nos conectando com as mais altas vibrações, com o plano espiritual que mantém essa casa, fortalecidos e harmonizados do amor do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar, e vibrar é desejar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos em favor dos nossos irmãos necessitados. Abramos os nossos corações nessas vibrações de amor e de luz. Visualizando o nosso Mestre Jesus aqui nesse salão, iluminando todo esse salão, toda essa casa, toda a nossa cidade, todo o planeta, todo o universo. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial, pela harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso Brasil. Enviamos as nossas vibrações de amor e justiça dos nossos governantes e para todas as pessoas que estão envolvidas no progresso do nosso país. Vamos vibrar por todos os que sofrem, pelos que estão aqui presentes e ausentes, enviando as nossas vibrações de amor para todos os lares da Terra, principalmente para os lares que se encontram em desarmonia. Vibremos pelos trabalhadores do bem, pelas crianças aqui dessa casa, por suas famílias, por todos os trabalhadores da casa. Vibremos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, pela cura e pela sustentação de familiares e amigos que estejam doentes. Nesse momento, mentalizamos os nomes dos nossos irmãos, enviando as nossas vibrações de amor e cura. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo da misericórdia divina. Que os nossos lares também possam ser abençoados, que assim seja, graças a Deus. Então vamos aproveitar esse sentimento gostoso, positivo, de vibração e pensamento em Jesus e fazer a prece. Senhor, gratidão por mais uma reunião de domingo aqui nessa casa. Obrigado pela palestra da Jane. Obrigado pelos esclarecimentos que pudemos ter hoje. Que possamos refletir sempre sobre a responsabilidade que temos no mundo e que a autoconsciência é o que nos coloca sempre no caminho da moral, mas também lá na outra vida, quando a gente for passar para o outro lado, é o que vai nos mais cobrar das atitudes que tivemos. Que cada um possa ter recebido aquilo que tinha buscado no dia de hoje e que todos tenham um excelente domingo e uma excelente semana pela frente. Gratidão por tudo, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de liberar vocês, eu queria passar por uns recados finais, tá? Toda quarta-feira e sexta-feira a gente tem as atividades de acolhimento fraterno na casa, tá? Então, às 6h30 da tarde a gente tem o acolhimento, tá? Às 7h30 a gente faz uma leitura do Evangelho, a gente faz um estudo bem breve de um trecho do Evangelho, né? A gente está seguindo a sequência, hoje a gente está no capítulo 7, tá? E às 8 horas a gente faz um passe magnético, tá? Então é um ambiente preparado, enfim. Então quem tiver ou puder, né, tiver essa necessidade de vir, né,
pegar um pouco aqui dos conselhos que o pessoal na casa tiver precisando realmente dessa ajuda, toda quarta e sexta-feira a gente tem essas atividades aqui, tá? Não menos importante, março volta alguns cursos, tá? A gente ainda não tem detalhamento de data, enfim, a gente sabe o tema que vai ser, um dos cursos que a gente vai ter, que é a introdução ao espiritismo, tá? A gente ainda não tem datas nem horários ainda fixados, mas fiquem atentos às redes sociais que a gente vai divulgar, tá bom? No mais é isso. Quem quiser ficar por passo, fique aqui, tá? A gente vai chamando aqui, eu vou pedir para a Aline para chamar. Quem não quiser